10h35. Quero pedir aqui a atenção do ouvinte Bandeirantes, porque a gente vai agora conversar nesse instante com o senhor Hélio. O senhor Hélio é também conhecido como o plantador de árvores, né? É uma história muito bacana. Se vocês não conhecem a história do senhor Hélio da Silva, convido a todos a ficarem aqui na escuta, na sintonia e avisarem, né, os colegas, os familiares, os amigos, porque é uma atitude que a gente precisa sim reconhecer, tirar o chapéu, valorizar, abrir espaço para que o próprio senhor Hélio possa aqui contar, não é, o que ele fez. É um presente do senhor Hélio para a cidade de São Paulo, é um presente do senhor Hélio, né, pro parque, que agora na verdade já é um parque, mas não era, não é? Um dos maiores parques lineares do mundo. Tô falando do Parque Ticoatira, não é? É o primeiro parque linear da cidade de São Paulo e já agora um dos maiores do mundo, e isso graças ao trabalho, ao empenho do Hélio da Silva, que está aqui conosco, ao vivo, nesta sexta-feira santa, a quem eu agradeço demais e cumprimento aqui. Muito boa tarde, senhor Hélio, como vai? Oi, Danilo, boa tarde e agradecimento aí pela mídia. E vocês são importantes para difundir isso daí. Muito obrigado. Senhor Hélio, eu conheço um pouco da tua história, né? Mas agora é uma oportunidade também que a gente tem de impactar muitos e muitos ouvintes, né? Através das ondas do rádio, aqui da Rádio Bandeirantes, não só em São Paulo, nas emissoras afiliadas, nas mais de 60 emissoras afiliadas que compõem a rede Bandeirantes de rádio. Senhor Hélio, contar aqui, não é? Num primeiro momento, o senhor plantou ali 200 árvores, né? Num que era ali um lixão, um ponto abandonado, com muito entulho, com muito lixo e até um ponto de consumo de droga, né? De crack. Não tinha nada ali, né, senhor Hélio? E aí o senhor decidiu, por conta própria, por vontade, decidiu plantar 200 árvores. Começou com 200 árvores, senhor Hélio? Começou com 200 árvores. Naquela ocasião eu estava executivo, eu fui executivo de grandes empresas aí, fiquei mais de 20 anos naquela, viajei o mundo inteiro. Mas eu moro na Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste tem 6 milhões de habitantes. Ao redor do parque aqui tem 1 milhão de habitantes, né? E lá em 2003, eu ainda estava executivo, viajando por tudo isso daí, e eu não me conformava com o que estava acontecendo aqui, a exemplo de outras áreas de São Paulo e em outras cidades do Brasil também. Sujo, imundo, vindo de Cracolândia, motel a céu aberto, comerciantes tomando conta de tudo, amigo de estacionamento. Eu não me conformava com aquilo lá. E eu comecei a plantar árvore em 23 de novembro de 2003. Plantava só sábado e domingo, eu trabalhava, tinha que pagar boleto, trabalhava. E eu não me conformava. Fui a Piracicaba, comprei 200 árvores, Mata Atlântica, e plantei aqui. 3, 4 meses depois, destruíram as 200 árvores, e aí a turma que me desestimularam lá atrás falou: você está vendo? Nós avisamos que não ia dar certo. E agora, o que você vai fazer? Falei: agora eu vou plantar 400. Não é mais 200, 400. Fui lá, comprei, plantei 400. Tudo isso daí no espaço de um ano já. E destruíram as 400 também. E aí os haters, tá vendo? Nós falamos para você que não ia dar certo, isso daí não vai dar, tá? Vamos destruir tudo. E agora, o que você vai fazer? Falei: agora eu vou plantar 5 mil. Então, nos próximos 5 anos, terão 5 mil árvores aqui. E muito contato na época com. Opa, será que perdemos aqui o contato? Ficou distante, a voz do seu Hélio ficou distante. Vamos ver. Senhor Hélio, tá me ouvindo? Por gentileza, vamos tentar retomar aqui. Aí o senhor plantou 200, depois 400 e as pessoas iam lá e destruíam e quebravam tudo, né? Tiravam tudo ali. E aí então você decidiu mais do que dobrar a aposta e plantar 5 mil árvores, é isso? Fui para 5 mil e fiz amizade aí com algumas autoridades, Eduardo Jorge, Prefeitura, Real, que era governador, Zé. Bom, enfim. E eu comecei a plantar 5 mil. Quando viram que era uma coisa de teimoso, de louco, de maluco, reduziu um pouco o vandalismo. Então, de modo que em 2008 já existia 5 mil árvores aqui.
com pouca destruição, pouco vandalismo, né? E aí a prefeitura, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, resolveu criar aqui, em maio de 2008, o primeiro e o maior parque linear da cidade de São Paulo. 320 mil metros quadrados, né? Então, criamos o parque aqui em 2008. E esse parque aqui mudou todo o panorama no entorno das pessoas e é um parque extremamente agradável. Ou seja, se você pegar um parque hoje, urbano, dentro da cidade, esse é o maior parque a nível de Mata Atlântica. Ou seja, o homem expulsou a Mata Atlântica há muito tempo atrás e eu estou repatriando a Mata Atlântica para uma área urbana, né? E é isso que eu faço. Hoje já são aqui 41.722 árvores, Mata Atlântica. Cada 12 que eu planto, uma é frutífera, fruta silvestre, goiaba, araçá, cacupari, uvaia, amora e por aí vai. A intenção era atrair pássaros e já está atraindo muitos e muitos, dezenas de pássaros aqui. Então, é um presente que eu dei para São Paulo, pela acolhida que São Paulo, cidade linda, maravilhosa e amorosa, me deu. Quando eu vim com 8 anos de idade, lá de Promissão, 500 quilômetros daqui, uma cidade do interior de São Paulo, e eu vim para cá com 8 anos de idade, São Paulo me deu tudo. Me deu trabalho, me deu estudo, me deu tudo, me deu filho, me deu neto. Então, eu tributo. Ih, tá ruim aqui o contato. Vamos ver se a Beatriz consegue aqui melhorar a conexão, né? A gente tá conversando aqui na Rádio Bandeirantes. Eu vou desplugar aqui, Bia, aí você tenta aí falar com o senhor Hélio. A gente tá conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o senhor Hélio da Silva, que é um administrador aposentado, trabalhou como executivo de grandes empresas, mas hoje é conhecido como plantador de árvores. Isso porque nos últimos 21 anos aí, nas últimas 2 décadas, como ele estava contando aqui pra gente, ele já plantou até agora, nessas últimas 2 décadas, em 20 anos, já plantou mais de 41 mil árvores de 170 espécies na cidade de São Paulo, em particular ali no que ficou conhecido agora como parque, né? O Parque do Ticoatira, mas só foi na verdade reconhecido como parque pela prefeitura mesmo, né? Em 2008, porque antes o seu Hélio já tinha todo esse trabalho de ir plantando, né? Começou, como ele contou, com 200 árvores plantadas, mas o pessoal ia lá e destruía e tirava tudo, e voltava a ser um ponto abandonado de um lixão mesmo, um descarte de lixo a céu aberto, fora o consumo de drogas que tinha naquele espaço. Ele não desistiu, retomou, plantou aí 400, continuou, né, sofrendo, né, esse alvo aí das pessoas que não ligam pro meio ambiente, não tem esse cuidado, não é? E aí plantou 400 e aí mais do que dobrou a aposta e colocou 5 mil árvores, o que hoje já são aí mais de 41 mil árvores de 170 espécies no Parque Linear Ticoatira, na zona leste de São Paulo, onde o senhor Hélio vive desde que chegou aqui à capital paulista, como ele estava contando, com 8 anos de idade, né, por volta de 8 anos de idade, vindo da cidade de Promissão. As imagens são impressionantes. Não sei se a gente vai conseguir agora espelhar na nossa live, no nosso YouTube. Se não tiver como, não tem problema nenhum, a gente precisa fazer isso com calma, mas convido aqui o ouvinte a pesquisar na internet, né, a transformação então ali daquela região que hoje agora é conhecida como Parque Linear Ticoatira, o antes e o depois. Coloca ali Parque Ticoatira antes e depois e vocês vão ter ali uma noção da transformação que o senhor Hélio fez ali na região. Senhor Hélio, a gente está retomando aqui o contato, né? A gente perdeu aqui, mas então hoje já são mais de 41 mil árvores plantadas de 170 espécies. É isso, senhor Hélio? Isso mesmo, mais de 170 espécies, genuinamente Mata Atlântica, índice de sobrevivência mais de 94%, porque não basta plantar, tem que cuidar, e eu cuido delas. Enfim, são minhas filhas aqui.
Agora, a gente registra aqui também, né, que essa faixa verde que o senhor Hélio plantou já tem ali 3 quilômetros de extensão, né, e 192 mil metros quadrados de uma área que pega ali desde as imediações da Marginal Tietê e segue até a Avenida São Miguel, né? Senhor Hélio, no começo o senhor estava dizendo, né, que fazia isso tudo sozinho, colocou as 200, depois 400. Hoje em dia, né, como o senhor já é conhecido como plantador de árvores, os vizinhos, os moradores, agora quem está ouvindo a gente aqui na rádio, pode te ajudar de alguma forma? Como que é esse trabalho, hein, senhor Hélio? Isso daqui é um trabalho de resiliência, de teimosia, trabalho de louco. Aliás, Danilo, o mundo foi feito por loucos. O mundo foi construído por quem pensou fora da manada, fora do rebanho. Isso daqui é uma missão, viu? É uma missão. Eu, graças a Deus, vou deixar um legado. Você vê que legado legal? Aqui não tinha nenhum pé de jequitibá. Agora tem 1.250 jequitibá aqui. Jequitibá tem uma longevidade de 3.500 anos. Então, você imagine nossos queridos que vão chegar daqui 50, 100, 200, 1.000, 2.000 anos. Eles vão se deparar com esses 1.250 jequitibá, e fora os outros também. Então, é deixar um legado, é deixar alguma coisa boa. Se não, Danilo, não vale a pena a nossa passagem curta de um lado, mais longa de outro lado, pela vida. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou cuidando da vida da minha alma, nem a vida do corpo mais. A vida do corpo já está indo, mas a vida da minha alma está aqui e eu estarei sempre por aqui. A gente está conversando aqui com o senhor Hélio. Oi, Danilo. Oi, senhor Hélio, tá me ouvindo? Danilo. Oi, Ô Beatriz, ajuda aqui, a gente Alô? vai... Oi, a gente tá perdendo aqui o contato, ele tá numa região que a conexão é ruim mesmo, né? Vamos refazer aqui o contato, Beatriz, por gentileza. A gente tá conversando com o senhor Hélio da Silva, né? É uma pena que a conexão esteja ruim, porque o trabalho do senhor Hélio é pra gente valorizar, pra gente reconhecer e pra gente divulgar, pra gente compartilhar, não é? Porque, quem sabe, não é? Se a gente tiver mais, não é? Senhor Hélios por aí, quem sabe plantando em várias regiões, em vários distritos, a gente não tem uma cidade mais verde, menos quente, não é? Porque é isso, uma cidade que não tem árvores, que não tem verde, ela sofre todas as questões as questões climáticas, não é? Fica muito quente mesmo. E isso já é provado, não é? Que áreas com mais verde, a temperatura é menor, né? O Luiz aqui está pergunte, fale para o senhor Hélio se ele conhece outras pessoas da cidade que realizam ou realizavam tais serviços. Assim que a gente conseguir reconectar aqui, vou perguntar, viu, Luiz? A Cida Luz amou a pauta, tá adorando aqui a história do plantador de árvores, né? Muito bacana mesmo, é muito bacana mesmo. Vocês têm ideia, vocês têm noção, não é? Que o senhor Hélio sozinho, sem ajuda da prefeitura, sem ajuda das pastas da Secretaria do Meio Ambiente, do Verde e Meio Ambiente, ele sozinho plantou 41 mil árvores, 41 mil árvores, começou, como eu disse, com 200, não deu certo, e depois foi avançando. As imagens de impressionar mesmo, só digitar ali depois nos buscadores da internet a transformação do Parque Ticoatira, que hoje já é um dos maiores do mundo, Parque Linear, um dos maiores do mundo, tem essa 3 quilômetros de extensão, né? E aí conseguiu trazer também bichos, animais diversos, aves, pássaros, né? Muito bacana mesmo o trabalho do senhor Hélio. E também não custa a gente lembrar que a Mata Atlântica é o bioma mais devastado do Brasil. O senhor Hélio está de volta aqui na nossa linha. Tá me ouvindo, senhor Hélio? Tudo bem, Danilo. O senhor Hélio estava dizendo aqui que não custa a gente lembrar que a Mata Atlântica é o bioma mais devastado do Brasil, né? E é o lar de 72% da população do país, que concentra 80% do produto interno bruto, e mesmo assim, restam apenas 24% da Mata Atlântica original. E disso, apenas 12% são consideradas áreas de floresta madura e bem preservada, não é? Então, foi isso que o senhor fez, né, senhor Hélio? Você trouxe ali plantas e árvores que são nativas, não é isso? É isso mesmo, e você frisou bem aí. Hoje, o ser humano
Na ânsia de progresso, ele destruiu a Mata Atlântica. Praticamente, hoje tem mais de... a estatística aponta que existe só 13% da Mata Atlântica, ou seja, o homem destruiu lá do litoral, no Rio Grande do Sul, até o Rio Grande do Norte, ele destruiu quase tudo. Tanto é que, você afirmou, residem aí 175 milhões de brasileiros. Eles tomaram conta da Mata Atlântica, expulsou a Mata Atlântica à custa do progresso. E eu pergunto, que progresso é esse? Que progresso é esse? De destruição do meio ambiente, Que progresso é esse? Então não. Agora o homem vai ter que aprender na dor, no amor não dá mais. E eu faço a minha parte aqui. Senhor Hélio, o Luiz perguntou se o senhor conhece outras pessoas, né, que realizam um trabalho parecido, se vocês acabam unindo forças aí, um fica concentrado na Zona Leste, o outro vai para uma outra região, um outro distrito aqui de São Paulo. Eu, por exemplo, planto lá em Jacareí também, eu planto aqui no entorno, eu planto no canteiro central da Avenida Radial Leste. E esse negócio de ajuda, olha, quando a gente tem uma missão, se vier ajuda, é muito bem-vinda. Então, o pessoal vem, 5 meses, 2 meses, 10 dias e vão embora. Porque não é a missão deles, é a minha. Mas o pouco que eles ajudam é muito bem-vindo. Ajudam mesmo e tal, mas é missão minha. Eu recebi uma homenagem há pouco tempo, aí, faz uns 2, 3 anos, da Mata Atlântica, a Mata Atlântica, e eles me falaram que eu já fui o responsável pelo incentivo de 250 grupos plantadores de árvores em todo o Brasil. E eu perguntei, mas como é que vocês sabem disso? Quando alguém quer plantar uma árvore, normalmente, principalmente estudantes, ligam lá para a Mata Atlântica e eles vão catalogando. Então, eles falaram que eu fui responsável aí, eu incentivei a criação de 250 grupos. E isso é muito bom. Eu faço muitas palestras em escolas, e a molecada tem um outro... Está começando a mudar esse olhar perverso, esse olhar de tela, esse olhar de mundo ideal. O mundo ideal não existe. O mundo ideal é do portão da casa para fora. Aquele é o mundo. Não é portão da casa, a porta para dentro. Porque essa molecada, e adultos também, eles criam um mundo que não existe esse mundo. É um mundo virtual. Então, a minha missão também é levar para essas crianças uma palavra sobre a importância das árvores, do reflorescimento, e por aí vai. Senhor Hélio, o que você já viu de diferente que o senhor encontrou aí no parque, hein? De aves, de animais? Tem um Instagram aqui que, aliás, eu convido o ouvinte a acompanhar, se quiser aqui, que é @plantadordeárvores_. @plantadordeárvores_, é o perfil do senhor Hélio da Silva, conhecido como Plantador de Árvores, e tem uma foto belíssima, lindíssima aqui, de um tucano. Foi registrado lá no Parque Ticoatira, senhor Hélio? Eles estão aqui já, os nossos amigos. Esses são os verdadeiros amigos, viu? Esses são os verdadeiros amigos. Eles já estão povoando aqui, estão vindo para cá, além de pica-pau, sabiá, sanhaço. Já catalogaram aqui 45 espécies de aves, em função das árvores frutíferas que a gente planta. Então, isso aqui mudou todo o bairro da Penha. Esse é o 4º parque linear do mundo hoje. Se acessarem na Google, Incrível Parque Linear do Mundo, esse é o 4º. O mundo conhece mais de Ticoatira do que o brasileiro. Senhor Hélio, o senhor falou em missão, né? Existe uma meta, chegar em 50 mil, em 60 mil, depois do Parque Ticoatira, continuar expandindo aí mesmo pela região da Zona Leste, ou em alguma outra região aqui de São Paulo? Quais são os próximos passos, hein, senhor Hélio? Lá em 23 de novembro de 2003, portanto, há 22 anos atrás, eu tive como meta 50 mil. Então, já tem 41.722 e ainda falta ainda. E depois que eu atingir essa meta, e eu vou parafrasear a filósofa, eu vou dobrar a meta. Que bacana, que bom ouvir isso. Que bacana mesmo, a gente está aqui, né, compartilhando essa história
com todos os nossos ouvintes, porque isso é importante, né? Se essa mensagem chegar em cada um dos nossos ouvintes, em tocar o coração, né? E a gente poder encontrar mais senhor Hélios por aí, e São Paulo com certeza ganha com isso, porque as enchentes, as inundações, os alagamentos não são à toa, não é? Foi tudo sendo desmatado e é isso. Esse trabalho mesmo no Parque Ticoatira prova isso, prova isso. As fotos, né, o antes e depois do senhor Hélio ali no meio, antes na verdade não tinha nada, um monte de entulho, um monte de lixo e hoje ele está ali no meio do verde, né? Para a gente encerrar aqui, senhor Hélio, o senhor compra, paga do próprio bolso, hoje recebe ajuda de empresas ou da própria prefeitura, da secretaria, como que funciona essa questão? Não, a secretaria e os polícias aqui abraçaram o parque, abraçaram. Mas em recursos financeiros, nada, zero. Eu gasto 40, 45 mil reais por ano aqui, comprando mudas, trazendo, plantando, cuidando. Agora, tudo isso, Danilo, é fruto de uma coisa que falta na humanidade. Amor, conectividade com a natureza. O homem está totalmente desconexo com a natureza. Isso que está acontecendo no mundo, a situação climática, 50% é ação do homem, e 50% é o próprio ciclo do planeta. Mas o homem, Danilo, talvez sem medo de errar, estou falando de uma visão, não tem mais amor. O amor que ele tem é o amor do celular agora. Ele não tem amor mais. O herói dele, o herói da criança, é o celular. Então nós temos que mudar isso daí. Precisa de amor, generosidade, fraternidade. Isso é um legado, isso é uma coisa bonita. O homem sem legado, aliás, deixa eu fazer uma pergunta aí para os ouvintes. Claro. Seu legado? Qual é o seu legado? Qual é a sua obra? Mas aquela outra obra que tem aquele outro valor lá. É isso que nós temos que deixar, legado. Ser generoso. Uma vez perguntaram para mim, quem é o Hélio da Silva? O Hélio da Silva foi uma palestra, o Hélio da Silva é 70% do Dalai Lama, mas ele é 30% Bin Laden também. Ele é teimoso, ele vai em cima, ele tem que fazer. Isso daí é transformado em ação e atitude. Um homem, um ser humano, sem ação e atitude, o que vale? O que vale se não tem ação e atitude? Então, eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa de ação e atitude, e todo mundo falava que isso era impossível e eu dei o primeiro passo. E não vou parar nunca de dar esses passos aí, dessa jornada linda, maravilhosa. E convido a todos, visitem Ticoatira. Vocês vão ver que coisa linda, que bonito. Ó, eu estou falando com os ouvintes agora e com você. Eu estou debaixo de um pé de jatobá. Jatobá. Uma árvore linda, bonita, lindona. Eu estou debaixo de um pé de jatobá. Ó, estou passando do lado de um pé de chiquitibá, de 21 anos. Está lindo, bonito. Então é essa conectividade que está faltando para o ser humano. Amor. Perder o amor. Perder o amor. A custa do progresso? Que progresso é esse, cara pálida? Você vai ficar velho, você vai ficar sem amigos, você vai ficar sem nada, vai gastar o dinheiro que se amealhou, ganhou a vida inteira, sabe aonde? Rivotril. Então vem pra cá. Olha, eu falando com você, eu peguei um Rivotril. É um pé de ipê branco. Esse é o meu Rivotril, esse pé de ipê branco. Então, para quem está acompanhando a gente no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o Alan Marcel, que está no nosso suíte, já está espelhando ali algumas imagens, algumas fotos, né, do senhor Hélio plantando, da transformação ali no Ticoatira, no antes e depois. Agora, só para encerrar mesmo, senhor Hélio, preciso te liberar, não é qualquer tipo de árvore também, não é sair por aí numa loja, pegar um monte ali e sair plantando. Precisa saber o tipo, né, se vai dar bom naquela região, não é isso? Na dúvida, liga para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e orienta. Não é para sair plantando qualquer árvore por aí, não. Tem que ser a árvore certa, no lugar certo e da espécie certa. Ou seja, em calçadas assim, não pode ser qualquer árvore. Então, liga lá na Secretaria, tem lá uma relação de árvore de calçada, tem relação de árvore de raízes tipo pé de galinha, tem raízes que vai lá para baixo. Então, não é para sair igual bonde plantando árvore, não. É igual filho, não vai sair fazendo filho igual o doido aí na rua, não. Não pode, né?
Então, é esse cuidado. Agora, eu estou buscando, e é o que falta para as empresas também, resiliência. As empresas hoje estão contratando gente pelo currículo. Só que atrás daquele currículo tem ser humano. Mas as empresas não querem saber quem é esse ser humano mais. Eles querem saber quem é esse ser humano vai produzir, vai tornar a empresa mais rica, procura ser gente. As empresas estão perdendo uma oportunidade. Eu vou começar a dar palestra em empresas agora para mostrar para eles o que é resiliência, o que é amor. Né? A hora que você pega uma pessoa talhada, o restante, o Google ensina. O restante o Google ensina. Agora, ele ensina a pessoa a ter amor, a ter essa resiliência, a ser gente. Ele não ensina. Estou falando com vocês agora, estou vendo aqui um pássaro chamado alma de gato. Alma de gato. Lindo. No interior chama de curiango. Então, são coisas lindas. Sabe qual é o valor? Esse é o valor do parque. O valor do parque, o valor não é lá no fast food, lá no shopping, lá naquela loja de coisas lindas, bonitas. Então, o homem é aquilo lá. Ele tem 5 carros, mas ele quer 10. Ele tem 10, ele quer 15. Para que, cara pálida? Vai fazer uma obra, tipo, poxa vida, vou doar um dia, ou vou doar meio-dia, vou doar 2 horas lá no Hospital do Câncer. Vou contar história lá para as crianças. Mas fazer isso é a obra. Isso é o legado. O legado não é o bem material, não. O bem material ele vai embora. Ele vai embora. Né? Senhor Hélio, queria te agradecer demais, viu, pela participação aqui no Bandeirantes Acontece. Estamos ao vivo aqui na Sexta-feira Santa, feriado, mas o senhor Hélio atendendo aqui o nosso convite, né, para participar e espalhar essa mensagem, não é? A transformação mesmo que o senhor Hélio fez ali no Parque de Coatira é impressionante. A gente precisa agradecer, viu, senhor Hélio? A gente precisa te agradecer mesmo pelo que o senhor fez e se inspirar mesmo nessa ação que transformou um local abandonado num monte de lixo, de entulho, num lixão a céu aberto, num ponto de consumo de crack, de droga, num parque belíssimo, um dos maiores parques lineares do mundo e com 3 quilômetros de extensão, que hoje é a casa de muitos animais, de muitas aves, de muitos pássaros, tucano, né? Esse tucano belíssimo aqui que o senhor registrou, colocou aqui no Instagram. Convidar aqui o ouvinte a acompanhar o senhor Hélio no Instagram, plantador de árvores _, porque o senhor Hélio dá palestras nas escolas, então se você ouvinte é professor, é professora, tem um grupo ali, quer ouvir essas histórias, pode convidar o senhor Hélio. Senhor Hélio, obrigado, boa Páscoa, bom feriado, viu? Parabéns. Obrigado, Danilo, e a mídia são meus heróis também ao difundir essas obras, essa história bonita. Então a mídia é meu herói também. E se tiver empresas interessadas, eu também vou lá, faço palestra para mostrar outra face do ser humano. O que é possível fazer? Sim, e eu estou sempre à disposição de vocês aí. Obrigado, senhor Hélio, brigadíssimo. Obrigado, Danilo, uma boa tarde para vocês todos aí, para os ouvintes também. Boa Páscoa, fica bem.